Boa noite, Instagrammers. Vamos esperar aqui o Instagram avisar. Tem um mosquitinho aqui, gente. Meu Instagram ele está bem lento na entrega, viu? Eu tenho alguns outros perfis que eu me sigo e às vezes eu não recebo a notificação de que eu estou ao vivo. Demora muito. Ó, o Dr. Marcelo já chegou aqui. Deixa eu enviar o convite. É eu que tenho que enviar o convite, né? Eu sou meio leiga para essas coisas aqui. Peraí. Dr. Marcelo, o senhor me enviou a solicitação. Aí. Acho que deu certo. Dr. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Telísia? Tudo bem, e o senhor como é que tá? Tudo ótimo. Pode deixar o senhor para lá, tá? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na sua casa, ou na Mas extensão dela, né? a extensão dela, eu que agradeço. O senhor foi muito generoso, né? Porque eu imagino a correria que deve ser, né? Uma loucura com os cursos e tudo. E arrumou um tempinho aí na sua agenda para falar com uma seguidora do Instagram. Imagina, você está fazendo um trabalho maravilhoso, muito bacana. A gente tem que se ajudar um ao outro, né? Tá muito bacana teu trabalho, parabéns. Muito Obrigada. obrigado pelo convite. De fato, está bem corrido. A gente já marcou faz um tempinho, né? Essa Faz, live. faz um tempinho. Até que enfim vai sair, né? Muito obrigado mais uma vez. 1º de setembro, imagina. É. Eu conheci o senhor. Tá, o senhor não, você, né? Eu conheci você, foi em alguma aula da Brasil Paralelo, Uhum. aula da família, né? Acho que. Escola da Família, é. Por enquanto só Ah, tem um curso lá no Brasil Paralelo, que é o Maturidade para Pais e Filhos. Está e saindo outros daqui a pouquinho. foi esse mesmo que eu vi. Eu não te conhecia até então. Aham. Eu falei, nossa, né? Quanta sabedoria. Um dia eu preciso conversar com ele, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Foi recente, não faz muito tempo, não. E me chamou bastante atenção a sua didática, né? E foi um assunto que eu não tenho filhos, mas eu gosto muito de criança, assim, e claro, eu fico pensando, né? Se um dia eu tiver, é bom que eu esteja já mais preparada para isso, né? Aham. Para saber educá-los e guiá-los e tal. E eu mudei muito, assim, de 2 anos para cá, eu já sou, assim, outra pessoa, sabe? Mudou, muita coisa mudou, assim, a minha vida. E essa questão da formação do ser humano como uma alma, como uma personalidade, assim, foi isso que começou a martelar na minha cabeça, assim, né? Essa coisa de, né? Como é que a gente vai educar alguém, uma alma, se a gente não sabe o que é uma alma? Como a gente vai educar alguém se eu não sei, né, direito nem por ordem na minha vida? E essa questão da personalidade sempre, assim, isso é o que me chama, assim, sabe? Isso é o que sempre brilha meus olhos. É o que eu passo o dia lendo, estudando vídeos e tal. E aí, em algum outro, acho que alguma outra aula sua, eu vi o senhor falando, você falando lá sobre personalidade. E uma coisa que sempre ficou assim, com uma questão para mim, tá? Primeiro assim, primeiro eu quero, depois eu quero que você fale um pouco sobre você, tá? O seu Aham. trabalho. Mas já jogando uma questão aqui para você começar, essa questão da personalidade. Ela é uma coisa que nos tira do padrão, porque personalidade é uma coisa antipadrão. Então, é uma coisa que, se a personalidade é porque essa pessoa tem aquilo de pessoal, e é um jeito dela de fazer, e uma maneira dela de fazer, se é uma história, se é uma narrativa, né, que é dessa maneira que a gente entende a personalidade. Claro que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua narrativa. E ao mesmo tempo, a gente ouve muito aquela coisa do ninguém é tão especial assim, você não é especial, você não é insubstituível, não há nada que você
faça que outra pessoa não faça também. Então, Uhum. como a gente articula essa coisa de, assim, ter uma personalidade, uma coisa única, mas ao mesmo tempo não sou tão diferente assim, não sou tão melhor assim, não sou tão especial assim. Entende a questão? Entendo, claro, claro. Olha só, começando por uma coisa que você falou, né? Faz uns 2 anos que eu comecei a pensar nessas coisas. É incrível, Telísia, como eu tenho encontrado pessoas nos últimos 2, 3, 4 anos que têm despertado para assuntos que outrora, de certa maneira, estavam velados para nós, né? Tal. Infelizmente, muitas pessoas não perceberam, né, que a gente vive, de fato, uma imposição de uma cultura mais progressista, né, de uma cultura que tomou conta das universidades, que tomou conta do establishment, que tomou conta das mídias e que cerceou para nós uma série de informações que são muito importantes. Eu nem nego que o progressismo, que a esquerda possa até ser importante, porque se hoje a gente vive uma ditadura da esquerda, se não tiver esquerda, a gente vai viver uma ditadura da extrema direita também. Também. O grande desafio do ser humano é sempre buscar o caminho do meio, a mediania, que o Aristóteles falava, que Buda, na mesma época, falava na Índia, só que com outras estratégias, que Confúcio, na China, falava da mesma maneira, né? Existem várias maneiras da gente errar, quase que infinitas, mas segundo esses três, somente uma única maneira de agirmos corretamente, né? De agirmos prudentemente, de agirmos de forma virtuosa. E se existe uma só maneira de agirmos de forma virtuosa, talvez também exista uma só maneira de nós polirmos, de nós esculpirmos a nossa personalidade. Quando você fala de somos únicos, de fato, somos únicos. Iguais a nós, ninguém. Mas essa capacidade que temos de sermos únicos não nos torna especiais, né? Porque assim, muitos de nós não vamos atingir aquilo que os gregos chamavam de excelência, de arete, não vamos desabrochar totalmente aquilo que poderíamos desabrochar. Então, o estudo da personalidade é algo absolutamente complexo. Todos os grandes filósofos já se debruçaram sobre essa temática. Grandes psicólogos se debruçaram sobre essa temática. E é fato, né, que nós somos seres públicos, que nós vamos nos fazendo nas relações do cotidiano, nas relações intersubjetivas, que a gente vai se constituindo na medida que a gente lê um livro, que a gente faz um curso, que a gente participa de uma live, que a gente interage com pessoas, que a gente vai tendo afetos no decorrer da vida, alegrias, tristezas. Isso vai forjando em nós uma série de características. Mas é indiscutível também que nós temos tendências, que nós temos inclinações, que nós temos uma codificação genética, que está ali meio que falando, oh, é mais fácil por aqui, é mais fácil por aqui. Então, tem um neurocientista já falecido da USP, chamado Henrique Schutzer Del Nero, que ele falava que nós somos seres públicos e, ao mesmo tempo, né, privados, públicos e privados. Ortega y Gasset falava, eu sou eu, a minha natureza, a minha biologia, a minha hereditariedade. Ele não falava assim, não falava de genética, mas o eu é tudo aquilo que vem comigo, que eu herdei. Mas eu também sou a minha circunstância, né? E eu gosto muito daquele filme Efeito Borboleta, né? Sim. Eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. É uma ficção, né? Você vai para o passado e muda uma coisa muito pequena na tua circunstância, muito pequena. E as repercussões e as consequências disso são muito grandes. Muito São muito drástico. grandes. Por isso que o indivíduo conservador, que não é reacionário, nunca foi reacionário, né? É o indivíduo que olha para trás e fala: nossa, tanta coisa que os nossos antepassados nos legaram, não foi fácil chegar até aqui, né? A gente não tem todas essas facilidades tão facilmente assim. Então é bom que a gente conserve grande parte das coisas que estão ali. Mas
a gente vai ter que fazer pequenas alterações. A gente vai ter que fazer pequenas reformas. Porque, assim, o caos está instalado na realidade também. Tem coisas que os antepassados não vivenciaram, coisas novas, e a gente vai ter que fazer pequenas reformas. Por isso que é muito perigoso, muito assustador, quando vem uma pessoa, né, e fala, olha, tudo que os nossos antepassados nos legaram é besteira, é bullshit, não vale nada, aquela tradição é uma tradição horrível, é o patriarcado branco, machista, vamos acabar com tudo e vamos criar um mundo novo. Nossa, olha o perigo disso, Telísia. Olha o perigo disso. Quando a gente muda uma coisinha pequenininha, a gente não consegue controlar, né, as consequências. Você imagina o que vai acontecer quando a gente romper com tudo, né? E basicamente é isso que acontece. Você é psicoterapeuta, você sabe também, quando tem uma pessoa na nossa frente e ela nos procura e ela entrega a alma dela para nós, as suas dores, as suas tristezas, a sua estruturação de pensamento, ainda que aquela estrutura de pensamento não esteja dando conta de alguma coisa, a ponto dela procurar ajuda com você, procurar ajuda comigo, a gente tem que ser muito criterioso, muito cuidadoso no que a gente vai mexer, em que tipo de provocação que a gente vai fazer, porque a maioria das pessoas que nos procuram, elas estão fragilizadas, muitas vezes elas nos veem num patamar muito superior do que elas estão, o que é uma mentira, porque a gente tem problema também, a gente tem dores, né? E se você produz uma revolução na alma daquela pessoa, na estrutura de pensamento daquela pessoa, em suma, na personalidade, você pode desestruturá-la completamente, né? Então, assim, nós, psicoterapeutas, sejamos filósofos clínicos, mentores, psicólogos, psiquiatras, psicólogos, de qualquer linha, a gente tem que ser conservador, né? A gente tem que mudar pequenas coisas que possam ser mudadas, né, para que a pessoa consiga lidar com os problemas do cotidiano. Acho que é por aí. Nossa, o cuidado, essa palavra que você falou, o cuidado, é exatamente isso, é um cuidado quando a gente está lidando com uma alma humana, né? Muito, é muito peculiar assim mesmo de cada um. Ainda hoje, foi hoje, acho que eu fiz um post sobre bem isso. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu falei, olha, né, essas pessoas que estão numa linha pedagógica, né, pedagógica, como, né, pais, né, pai, mãe, né, professor, nós aqui, psicoterapeutas, psicólogos, padres, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque é bem mesmo a maneira que a gente vai conduzir essas almas que vieram até Uhum. a gente pode elevar, né, a gente pode causar aí uma elevação espiritual mesmo, uma elevação de personalidade, ou a gente pode denegrir tudo, ou a gente pode acabar com tudo, por tudo a perder. Uhum. Por isso, assim, eu tô sentindo, né, cada vez que eu vou me especializando mais, eu falo, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos, assim, não é Uhum. qualquer coisa que eu tô fazendo, sabe? É E, verdade. nossa, e eu acho, assim, bonito isso, acho bom isso, Alan, que bom que estou servindo para alguma coisa, assim, que seja de útil, mas que é um peso, a gente deve se capacitar mesmo assim, porque não é brincadeira. Imagina, se um médico precisa se capacitar, né, se um engenheiro precisa se capacitar para construir uma máquina, imagina quem está lidando ali com a alma humana, né? Lidando com o futuro mesmo da nação e da história, e enfim. Mas tá, eu entendi essa questão que o senhor falou da construção da personalidade e tal. Aí, outra coisa que eu vi você falando numa live, não foi numa live, uma aula aberta da Brasil Paralelo que você deu para a família, agora recentemente mesmo, acho que umas 2 semanas atrás. Hum. E me chamou a atenção uma questão que era, você falou que acho que um cientista, será que é esse que você comentou aí agora? Que a questão da personalidade com a vocação. E também sempre me chamou a atenção assim.
Você falou nessa aula que a vocação ela já tem um código genético, já tem alguma coisa que já está meio que predisposta, mais ou menos, sobre a vocação. Eu não me lembro muito bem exatamente o que que era, mas era Aham. citou o nome de um cientista também, eu acho. E eu achei isso muito interessante, assim. Então, quer dizer que, de alguma maneira, geneticamente, fisiologicamente, já tem ali alguma coisa que chama, tem um chamado que não é só um chamado assim elevado, espiritual ou humano, mas também um chamado ali genético que já está ali dentro da gente? Olha só, vamos pensar no seguinte, né? A gente herda a cor dos nossos olhos, a gente herda a cor e a textura do cabelo, a cor da pele, a gente herda um corpo que muitas vezes, quando a gente vai na academia, a gente percebe assim, nossa, quando eu faço bíceps, ele se desenvolve muito mais rápido do que a minha panturrilha, por exemplo. Nossa, eu treino, a minha panturrilha, ela fica sempre pequenininha, né? Eu consigo ficar mais forte aqui em cima, na parte superior do corpo, mas é difícil ganhar massa nas pernas. Ora, tudo isso é herança genética, né? Algumas células do teu corpo, elas são mais facilmente estimuláveis e se adaptam mais, e outras menos. Beleza, vamos para o cérebro. Nosso cérebro é um universo, é uma coisa absolutamente é, é, incompreendida ainda. A neurociência já descobriu muitas coisas a respeito do cérebro, mas cada coisa que ela descobre abre-se uma infinidade de perguntas. Temos 100 bilhões de células formando o nosso cérebro, né? E cada uma dessas célulazinhas, os neurônios, podem fazer conexões com milhares e milhares e milhares de outras. Então, a gente está falando da ordem de trilhões de conexões. Ora, uma determinada área do cérebro, ela pode ter nascido com uma tendência genética a criar conexões com muito mais facilidade se ela for estimulada. Mas isso não significa que todo o teu cérebro vai funcionar assim. E como o nosso cérebro cuida de determinadas funções, quer sejam motoras, quer Uhum, sejam cognitivas, em áreas diferentes, ora, uhum. em você, determinadas áreas do cérebro vão funcionar mais facilmente e vão ser mais facilmente estimuladas do que outras. A gente não pode pensar no cérebro como um órgão único, né? Alguns neurônios vão ser mais preguiçosos, outros neurônios, se a gente der um estímulozinho, eles vão fazer muitas conexões. Daí se convencionou chamar de múltiplas inteligências. Você pode ter Hum, um indivíduo que tem uma capacidade muito desenvolvida de fazer movimentos complexos, movimentos motores complexos, grandes atletas. Isso não significa que a área que vai ser solicitada para desenvolver e resolver cálculos matemáticos vai ter essa habilidade. Então, você tem indivíduos com uma habilidade herdada, um dom, né? um vocare, um chamado, como se falasse assim: ó, eu sou muito bom em matemática, mas você ainda não percebeu, porque precisa ter o estímulo externo, né? Então, assim, a vida é muito curta e as possibilidades de nós nos inserirmos no mundo é quase que infinita. Por isso que uma educação bacana é uma educação que visa mostrar para os nossos filhos, mostrar para as crianças, a maior quantidade possível de possibilidades, né? É uma tristeza quando você vê, por exemplo, um pai pegando uma criança de 3 anos, colocando na natação e na esperança de que assim ela seja um grande nadador, porque o pai é um nadador frustrado. Talvez ela não tenha nascido para isso, né? Então eu acho muito bacana. Pega a criança, bota na natação, deixa um pouquinho, tira, bota no balé, tira do balé, bota um pouquinho na capoeira, bota na pintura, bota no... Vai chegar uma hora que aquela criança vai falar: uau, eu tô me encaixando aqui. Olha é, só, eu tenho habilidade. Essa habilidade, ela vai ficar muito fácil de ser percebida, né? sim. E daí você está identificando um chamado, você está identificando uma inclinação,
você está identificando uma tendência, você está identificando um dom que vai precisar o quê? Ser polido. É o que os gregos falavam, né? Olha, beleza, você tem essa inclinação, mas para atingir a tua arete, né, a tua excelência, você vai ter que trabalhar muito, 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 muito. Né? E ainda assim você vai ter que ter sorte do acaso, né, conspirar a teu favor. É. Porque pensemos no seguinte, olha que bacana, Telísia. Vamos imaginar que eu nasci 600 anos antes de Cristo, na Grécia. Né? E eu sou um espartano. E eu percebo que eu sou bom para guerrear. Eu não sou bom poeta, eu não sou bom escultor, mas treinando ali a arte das espadas, eu percebo que eu sou maravilhoso. Eu começo a treinar, 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 e todo mundo fala, nossa, esse vai ser o maior guerreiro de Esparta. E eu começo a falar, puxa, eu vou guardar meu nome na história, vou ser o maior guerreiro de Esparta. E eu fico esperando pela guerra, esperando pela guerra, esperando pela guerra, e a guerra não vem. Bem. A guerra não vem. E como é que eu vou morrer? Eu vou morrer como um Zé Ninguém. Eu vou morrer sem ter colocado meu nome na história. Diferente de Aquiles, né, que lutou a Guerra de Troia. Diferente de Ulisses, que lutou a Guerra de Troia. O que seria de Aquiles sem a Guerra de Troia? Né? Nossa. O que seria de Albert Einstein se ele não tivesse a oportunidade de ter estudado, de ter sido ensinado nas artes da matemática, da física, que seria de Pelé sem uma bola. Né? Então, É. assim, a genialidade ela depende muito também do acaso. Né? E o Aristóteles falava isso no livro Ética Nicômaco. Né? Ele falava, olha, você pode fazer tudo certo, você pode se esforçar, você pode ser muito bom, você pode estar em sintonia com a tua vocação, com o teu vocário, e no fim dá tudo errado. Né? Por quê? Porque tem a fortuna, tem a sorte, tem o acaso, né? E o acaso nem sempre vai nos proteger quando a gente estiver andando distraído. Essa que é a verdade. Às vezes ele nos bate mesmo, né? É verdade, é verdade. Isso é aquela articulação, né? Entre o dom ali, né? O talento e a circunstância, né? Sim, De novo Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, isso. o momento que a gente está inserido, a família que a gente nasceu, a época, o local, né? É uma articulação entre isso, né? Mais essa coisa, né, genética ali do talento mesmo, nato, né? Eu acho Exatamente. que E o talento. Ortega y Gasset, Telisa, ele ainda fala uma frase mais bacana ainda que as pessoas não lembram, né? Ele fala: o destino concreto do ser humano, do homem, é a reabsorção da sua circunstância. Ou seja, olha só, se eu sou eu e eu Porque também sou a minha circunstância, eu vou ter que aprender a lidar com ela. Né? Eu vou ter que aprender a absorvê-la, né, na minha unidade consciencial. Porque se eu fico reclamando da minha circunstância o tempo inteiro, da minha vida, da minha sorte, da minha educação, do país que eu nasci, do meu trabalho, invariavelmente vai chegar uma hora que eu vou passar a odiá-la. E se eu Ex- passo a odiar a minha circunstância e eu sou eu, mas eu também sou a minha circunstância, eu vou passar a me odiar. ah, Né? E daí, meu, depressão, ansiedade, melancolia. Né? E só pessoas muito maduras, para a gente já voltar para a questão da personalidade, do amadurecimento da personalidade, são pessoas que não ficam reclamando das suas circunstâncias. É o que tem para hoje. Né? Essa busca desenfreada da igualdade é um delírio, porque assim, jamais seremos iguais. Não tem como. Vamos pensar, uma sociedade socialista. Todo mundo vai ter a mesma coisa. Tá, vamos imaginar no Rio de Janeiro, então. Todo mundo tem a mesma coisa, ganha a mesma coisa, tem as mesmas roupas, todo mundo vai ganhar no mínimo 10 mil reais, então vai ter uma vida pelo menos digna. Tá, daí tem um problema. Quem vai morar de frente para o mar e quem vai morar no fundão? Como é que você vai resolver isso? é, Né? já Porque assim, se é igualdade, todo mundo vai querer, né, vista para o mar. Né? Ou seja, esses delírios de igualdade, eles nunca vão ser atingidos, até porque quanto mais igual nós passamos a ser, menos livre nós somos. Igualdade e liberdade não dá. Ou a sociedade é livre,
ou a sociedade é igual. Porque se você deixar livre, vai ter gente que vai lutar com todas as forças para atingir o seu máximo. E vai ter aqueles que vão falar, ai, meu, por hoje tá bom, tá legal. Ou seja, se dá liberdade, tem desigualdade, não tem como. Foi, Né? Essa é foi. a imperfectibilidade do mundo que a gente precisa aceitar. Né? Aceito. Não adianta, né? É, Jesus não veio na Terra para falar que todos seriam iguais. Ele não veio instaurar aqui na Terra o paraíso, né? pois é, Instaurar o paraíso na Terra foi Marx, né? pois é. E isso não significa que a gente não pode ser caridoso, generoso, olhar para a nossa comunidade e fazer alguma coisa voluntariamente, mas não coercitivamente. Né? Que a gente não pode olhar para os desfavorecidos e falar, meu, vou tentar ajudar de alguma maneira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O Não, fato de você se reconciliar com a imperfectibilidade do mundo não significa você fechar os olhos para a pobreza, para a dor, para a miséria, para a desigualdade. Né? Não significa isso. Né? é igual a questão, a mesma coisa a questão, né? Eu gostei muito desse termo, a reabsorção da circunstância. Eu li sobre isso hoje, foi a primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Eu vi uma aula também do Instituto Borborema, conhece? Maravilhoso. Né? Os meninos estão fazendo um trabalho fantástico. Né? E aí estava falando sobre isso, reabsorção das circunstâncias, e era exatamente isso, era tá, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Eu vou me instalar na minha realidade, a gente fala sobre instalação na realidade, né? Uma pessoa, como a gente está falando aqui sobre personalidade, uma pessoa que consegue, né, construir a sua personalidade, né, é uma pessoa que olha para a realidade e fala, tá, é isso aqui que eu tenho, é com isso aqui que eu vou trabalhar, né? Então Uhum, não é que ela vai a situação, né? claro. Ela vai se, né, falar, ó, essas são as ferramentas que eu tenho e vou começar a usar o que eu tenho aqui para construir. Uhum, E a pessoa, né, que está construindo essa personalidade, ela já entendeu isso, né? Acho que quem não entendeu está na revolta ali com a realidade, dificilmente, né, ainda está patinando nesse caminho da construção da personalidade uhum, e tal. sim. Então, mas a gente poderia dizer que essa da vocação, né? Quem já aceitou o seu chamado, né? É uma pessoa que já está num nível mais alto ali de personalidade. Ela já está num patamar. Eu acredito que sim. Tem muitas pessoas, muitos psicólogos, inclusive, que não gostam de falar de níveis de ascensão da personalidade. Porque a partir do momento que você fala isso, você está falando, olha, tem pessoas que são melhores do que você. Melhores não em dignidade, não é nada disso. Em termos de dignidade, todos nós somos iguais. Mas tem pessoas que fazem melhores leituras da realidade. Né? Isso. E essas pessoas que fazem melhores leituras da realidade, elas estão em patamares superiores. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho, né, das 12 camadas da personalidade. O professor Olavo de Carvalho propôs essa teoria, que na realidade ele não tirou do nada. Tem muitas pessoas que falam, ele inventou isso. Não, não inventou isso. Ele pegou uma quantidade gigantesca de escritos de psicólogos que propõem, né, que existem possibilidades de estágios, né? Possibilidades de expansão da nossa percepção. Se é possibilidade, todo mundo pode passar. Se todo mundo vai passar, daí depende. Depende do esforço de cada um, depende da força de vontade, depende da virtude e fortaleza, depende da temperança, depende de um monte de coisa. Né? Mas, se você olhar para a realidade, Telísia, você vai ver que os níveis de motivação eles vão mudando. Né? Eu não tenho mais as motivações que eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade. Né? Eu não tenho mais as motivações que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Então, pensemos que, na medida que as motivações elas vão mudando, talvez eu possa estar passando para um patamar superior. E que tipo de motivações são essas? Ora, pega um bebezinho recém-nascido, ele não tem nem consciência, ele não tem razão, ele não tem um cérebro desenvolvido, mas ele tem uma motivação, que é matar a fominha dele. Né? Se Uhum. ele tiver frio, ele chora, porque ele quer calor, né? Ele quer aconchego. Né? E se ele tiver com dorzinha de barriga, ele quer
uma mãozinha passando no estômago dele para diminuir a dor, ele quer satisfazer as necessidades fisiológicas. É a única coisa que ele quer fazer. A gente vai chamar isso de camada 1. Aí está Uhum. na camada 1. Um bebezinho de 2 anos já não está mais na camada 1. Por quê? Porque ele já está interagindo com o mundo e ele começa a perceber que ele tem gostos, que ele nasceu programado para gostar de algumas coisas e não gostar de outras. A gente não escolhe o que a gente gosta, né, Elise? Você coloca algo na boca e assim as papilas gustativas são estimuladas de uma determinada maneira que você fala, caramba, isso é agradável, isso não é agradável. Você não pega uma bebida e fala, eu vou gostar dessa bebida. Não. Sou camada 2, né? Que começa a ver que o corpo tem inclinações. E se o corpo tem inclinações gustativas, palatáveis, também o cérebro pode ter inclinações mais sutis, né? Aí a gente entra na terceira camada, que é quando você aprende os primeiros rudimentos de linguagem, né? E você é jogado numa relação social muito incipiente. É a criança que agora percebe que tem uma outra criança que gosta da papinha que ele gosta. E ele vai ter que lidar com aquilo. E qual é a maior motivação? Eu tenho que aprender a balbuciar alguma coisa para eu conseguir sobreviver aqui, porque todo mundo está querendo minha papinha. Aí você chega na quarta camada, que é assim: será que as pessoas gostam de mim? Será que o mundo gosta de mim? É a camada 4. Tá todo... Todo mundo precisa passar por essa experiência de ser gostado, de É, ser amado, né? De ser paparicado. O problema é que tem muita gente que fica nisso a vida é. inteira, né? E daí vai crescendo ressentido, a culpa é de todo mundo, né? O professor te deu 3, não é porque você não estudou, é porque ele não gosta de você, né? É sempre se vitimizando. O meu filho, com 15, 16 anos, na camada 4, egocentrado, querendo ser amado, tudo bem. Agora, eu e você não dá mais, né, Telísia? E, Não, e a não. questão é que, assim, puxa vida, talvez 70% dos brasileiros estejam na camada 4, Muita né? gente. Ressentidos, oprimidos. E a partir daí você vai expandindo o teu horizonte de consciência e a tua personalidade vai amadurecendo. Chega uma hora que você fala, nem todo mundo vai me amar, e tudo bem. Nem Tudo bem. todo mundo que está me ouvindo aqui, te ouvindo aqui, precisa gostar da gente. É, Vai ter gente que vai falar, não concordo, esse cara é muito chato. Tudo bem, vida que segue. Né? O que eu sou bom? Aí você começa a buscar a tua inserção no mundo. Você começa a se colocar à prova, você começa a perceber, pô, até que eu falo bem, hein? Acho que dá para eu ser palestrante, acho que dá para... Olha, eu escrevo bem. Ih, cozinhar não é minha praia. Não gosto, não tenho capacidade. Aí você vai para a sexta camada, você já sabe o que você faz bem, você quer fazer uma entrega bacana, você quer resultado na tua vida. E aí você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Ou seja, na realidade, o amadurecimento da personalidade, ele não vai transformando você numa pessoa necessariamente melhor. Ele vai transformando você numa pessoa que consegue enxergar mais longe e falar: uau, o mundo não é tão simples como eu imaginava. O mundo é de uma gigantesca complexidade, né? Eu preciso, né, ser um pouco mais humilde, eu preciso conseguir transitar nessa complexidade. E quanto mais longe você enxerga, né, Telisa? Quanto mais longe você enxerga, mais você se motiva com o que você recém viu. Porque é o novo e a gente se motiva pelo novo. Então, assim, eu exatamente. não estou na camada 4. Não importa em qual eu esteja, eu não estou. Isso não significa que se nós virarmos amigos e que se um dia você falar, puxa, Marcelo, eu gosto tanto de você, sabe, eu te amo, meu amigo, isso não vai ser bom para mim. Mas a verdade é que o que me motiva hoje estar aqui não é que você me ame ou que Uhum. goste de mim. É que ao término da live, né, você possa falar, puxa, Marcelo, obrigado, foi bem bacana, foi bem legal, porque você me convidou para um tema que você pediu. E eu quero fazer uma entrega para você e para os teus seguidores. Né? Eu estou tentando estabelecer,
né? Um vínculo de camada 6 no mínimo. Mas se o Uhum. pessoal que está vendo fala, nossa, o doutor Marcelo é tão bacaninha, eu vou ficar feliz, mas não é isso que eu quero. Agora, um camada 4 vai estar aqui sempre olhando. Estão falando bem de mim? Estão O que será? gostando de mim? Né? É, Ai, falaram mal, não gostam de mim. Imaturo, né? Imaturo. Personalidade pouco madura, né? E daí com certeza. existem, segundo Olavo de Carvalho, que fez uma síntese de todas essas teorias, talvez 12 níveis de percepção e de motivação. Eu acho isso maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Não, é maravilhoso. A primeira vez que eu tive contato com isso foi no curso presencial do Ítalo. Uhum. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Eu fui no curso do Ítalo para tentar salvar meu relacionamento passado. No fim, virei psicoterapeuta. Né? E Aliás, palmas para ele, né? O Ítalo, desde que cresceu nas mídias, ele tem feito um trabalho espetacular, né? Ele tem aberto muitas mentes e ajudado muitas pessoas a amadurecer. E o que o Ítalo ensina, na realidade, é o que o professor Olavo de Carvalho ensinou para ele também. foi isso. Só que com o jeitinho dele, né? Com o tempero da psiquiatria, da medicina, né? Tá Não, fazendo um trabalho muito bacana. foram 3 dias sensacionais, assim. Foi lá que tudo começou, assim. E eu me deparei, aí eu comecei a estudar, enfim. Mas falando sobre isso, é muito engraçado, porque realmente, de fato, hoje talvez 70% da população esteja na camada 4. Eu não sei, me corrija se eu estiver errada. Muita gente fala, inclusive o Olavo fala, que o Brasil é um país de camada 4. Mas eu tive a graça de Deus ter a oportunidade de viajar um pouco, sabe? Eu não sei, mas eu acho que isso não é só uma coisa de Brasil, não, sabe? Eu acho que é uma coisa na Europa, o pessoal lá é muito camada 4, assim, também. Eles são muito inseguros, extremamente Uhum, inseguros, assim. Eu não sei muito bem diferenciar ainda. Talvez eles tenham mais a pegada do ser independente, sair de casa e tal. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas extremamente materialistas, inseguras, assim, sabe? Vivem num. Eles vivem numa fuga da realidade, sabe? uhum. Enfim, então eu não sei se é muito uma coisa de Brasil, não. Eu tenho camas. Mas o que eu hoje fico percebendo, hoje que eu sei um pouco sobre esse assunto, né? Eu falo, meu Deus, olha o tanto de juiz, advogado, psicólogo, professor que está na camada 4, né? Uhum. É. Isso Tem, mostra. é verdade, é verdade. E com relação ao que você falou da Europa, né? É interessante, depende da onde, né? Se a gente for, por exemplo, para a França, que nos últimos anos, né, teve uma infiltração do progressismo muito grande, né? Eu acho que eles evoluíram bastante, né? Mas é impossível você olhar para o Japão, ainda o Japão de hoje, e achar que aquele pessoal, no geral, está na camada 4. Né? Aquele povo é um povo absolutamente samurai, é faca nos dentes, sangue nos olhos, né? Porque, meu, tem um tufão, destrói a cidade toda, destrói a ilha, destrói o país. Um mês depois está tudo construído de novo. Isso é verdade. Tudo construído de novo. Vamos embora. Aqui não, aqui na Marginal Pinheiros abre um buraco, 50 anos depois o buraco está lá, tem nome, tem sobrenome. Né? Então, assim, Japão não seria um país de camadas 4, é um país maduro. Alemanha, muito provavelmente não também. Né? Agora, a gente vai aqui para a América do Sul, a gente vai para a própria França, que assim, Paris virou uma favela. Né? Paris virou uma favela, seu Alberto. Quem viu Paris 50 anos e vai para Paris hoje é um dó ver o que Sim. está acontecendo. E uma pena também perceber que a Europa está se islamizando. Né? Por quê? Porque a tendência do progressista, né, é não casar. Quando casa, é ter no máximo um filho e, Sim, quando muito, um labradorzinho. Tá? sim. E eles se abriram para todo mundo, falando: abre a porteira, todo mundo é irmão. Os muçulmanos chegaram, só que os muçulmanos não são de se adaptar à cultura, né?
e eles têm 10 filhos. Uhum. Então, como é que você vai manter a tua cultura viva É se verdade. você casa e tem um labrador e o muçulmano do lado casa e tem 10 filhos? Vai ser. Passam-se 2, 3 gerações, acabou. Não tem mais cultura europeia, né? E o progressista que fala muito de diversidade, ele destrói a diversidade. Porque a É. diversidade pressupõe a manutenção da soberania das nações. Se as nações são soberanas, você mantém dentro daquela nação uma cultura. E daí, olha só que bacana, você vai para a Alemanha, passa as férias, você vai entrar em contato com uma cultura maravilhosa e você vai voltar para o Brasil rico. Vai falar, Sim. caramba, que bacana, eu aprendi uma nova cultura. Agora, se você vai para a Alemanha para encontrar na Alemanha o que você encontra aqui, que é o que acontece quando a gente vai para a França hoje, né? Quando a gente vai para Paris, é o centro de São Paulo. É Né? o Cadê a cultura exato, francesa? Não existe mais. nossa, que Perdeu-se. pena, né? Perdeu-se por quê? Porque levaram a sério a música do John Lennon, né? Péssimo. Imagine all the people. Todo mundo vai dar a mão. Um planeta só. Uma nação só. Isso é perigosíssimo. Uma nação só pressupõe um líder só. E se esse líder for do mal? Como é que E fica? aí? Ninguém para pensar nisso, né? Pior que eu acho que não. Poucas pessoas, né? Pois é. Poucas. Não, é É verdade. urgente Paris ter é paciência, o Felipe está falando. Como diz Goethe, é é urgente ter paciência, é verdade. Né? E paciência é uma virtude, né? Paciência é uma é uma. virtude de pessoas maduras, né? Exatamente, é. Eu só vi pelos pacientes. É. Bom, falando já que a gente entrou um pouco no assunto aí de maldade, né, de maldade, né, e se essa pessoa for uma pessoa mal, não necessariamente uma pessoa, já que a gente falou de camadas, né? Uma pessoa de uma camada mais elevada, ou uma pessoa de mais personalidade, ou essa pessoa que tem essa visão, né, mais ampla ali da realidade, do mundo, não necessariamente ela será uma pessoa boa, né? Ela pode ver a verdade ali e optar pelo mal ainda, né? Ela pode. Pois é. E isso é bem bacana, né? E é interessante, porque uma pessoa que vai amadurecendo, ela vai vendo a complexidade do mundo, ela vai fazendo melhores leituras da realidade. Ela vai tendo mais poder. Ter mais poder. O tio do Homem-Aranha já falava, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não dá para a gente falar que o Hitler ele era um camada 4. Camadinha 4 não faz o que ele fez. Não faz o que ele fez. Esse Camada. cara teve uma leitura do mundo fantástica. Só que fez o que fez. Só que fez o que fez. Então, assim, falar que o indivíduo está na camada 8, na 9, na 10, na 11, não significa falar que ele é um santo. Significa falar ele tem um potencial muito maior do que a média dos seres humanos para fazer muito mais bem ou muito mais mal. Né? Ou muito mais mal. Né? E, e é bacana a gente também tentar, né, aqui para o pessoal que está nos seguindo, meio que definir um pouquinho os termos, né? É bom, é bom. A nossa, quando a gente está falando de personalidade, né, a gente está falando de algo que vai se formando durante o tempo da nossa existência na vida. Né? É diferente de temperamento. Temperamento se origina na camada 2. Temperamento é natureza. Você nasce com um determinado temperamento, com um determinado jeitão, com uma determinada maneira de responder aos estímulos do mundo. Né? A melhor coisa para a gente pensar em temperamento, que faz parte da personalidade, é pensar em pets, em bichinhos. Isso. Né? A tua cadelinha deu à luz a 6 cachorrinhos. Meu, assim que eles nasceram, você já olha e vê que um é quietinho, mais bonzinho, que o outro é mais arisco, que o outro é bravo. Elísia, eles serão assim a vida inteira. Não vai mudar. Não vai mudar. Bicho tem temperamento, porque temperamento é natureza. A gente vai além da natureza. Né? A gente tem razão, a gente tem intelecto. Né? Então, em cima desse meu temperamento, que pode ser colérico,
pode ser fleumático, pode ser melancólico, pode ser sanguíneo, pode ser uma mistura de todos eles. Eu vou viver, eu vou ter relações com outras pessoas, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou fazer escolhas. Então, eu vou desenvolvendo uma coisa que é menos fixa, que é mais orgânica, e que a gente vai chamar de personalidade, que não para de se desenvolver. Minha personalidade não para de se desenvolver, a tua também não. Você acabou de falar, há 2 anos eu dei uma despertada. Né? Você deu uma despertada há 2 anos e, caramba, se desenvolveu e está fazendo um trabalho incrível aqui no Instagram, e está crescendo, e está subindo nas camadas. E chega um determinado momento que algumas características da personalidade, que é algo orgânico, passam a ser marcas da tua personalidade. A gente chama isso de caráter. Então, assim, o que é o caráter de uma pessoa? Marcas indeléveis da personalidade, que já é uma coisa adquirida. Né? Um indivíduo mau caráter é um indivíduo que você olha e fala, independente da situação, eu sei que ele vai se comportar mal. Como Um ele vai? indivíduo bom caráter é aquele que você fala, pode estar chovendo canivete, que eu sei que ele vai se comportar de uma determinada maneira que foi aprendida, que não foi herdada. Então, não tem coisa pior, e a gente está vendo isso agora, né, Telísia? Né? Temperamento virou moda, é uma coisa engraçada, né? Porque é uma coisa tão velha, né? De 600 anos antes de Cristo, mas virou moda. Aí todo mundo fala, eu sou assim porque eu sou colérica. Né? Minha filha, né? A tua cólera está aí para ser transcendida. Né? O teu temperamento de fogo é assim, segura esse facho aí e guarda um foguinho, que esse fogo ilumina e aquece. Mas se você deixar esse fogo perder de controle, vai vai virar um incêndio. Você vai queimar todo mundo. Né? O Ítalo, todo mundo fala que é colérico. Ele mesmo fala, eu sou fleumático. É. Né? Para a gente saber se o Ítalo foi fleumático ou não, a gente tem que procurar a mãe do Ítalo, o pai do Ítalo, falar como é que ele era como Como é criança. que é criança, né? Né? Aí eles vão falar, ele era quietinho, onde botava ele ficava. Né? E daí a gente vê o Ítalo hoje, e assim, não, ele tá mentindo, não sei o quê. Aquilo é uma persona. É. É um jeitão que ele fez para criar uma personagem. Até porque um professor fleumático é meio sonolento, meio chato. Eu sou melancólico. Quem é que vai falar? Eu sou, nossa. Eu sou melancólico. Desde sempre eu nasci melancólico. Eu ficava sozinho, eu adoro solidão, eu sou introspectivo, eu sou um poço de mágoa e de rancores. Eu sou um poço de mágoa e de rancores. Ai, doutor Marcelo, você não tem rancor, não tem. Tenho. Não Só que parece. assim, eu não deixo elas me corroerem. Eu aprendi a lidar com elas. Mas eu sou rancoroso, eu guardo mágoas, só que eu não sou vingativo. Mas, meu, eu tô cheio de cicatrizes, que é a minha natureza. Qual é teu temperamento, Telísia? Sou colérica. Colérica? Não parece. Então, Né? eu também tô. É que diz também que quanto mais a gente vai amadurecendo, né, vão se minimizando essas características mais, né, expansivas. Claro, por intermédio da vontade, você segura os vícios e Exato. você vai polir aqueles potenciais virtuosos que estão ali, né? Não, eu Não era dá pra aquela. falar que você é colérica. Nossa, eu era aquela pessoa assim que abria a porta do carro com o carro andando, levantava no meio do restaurante, assim, ó. Nossa, e assim, Muito bom. fica marcado, sabe? Eu Ah, lembro de cada coisa, assim, fica bem, bem marcado. que barato, que Sou barato. Né? sou colérica total. Não, essa questão do temperamento é muito engraçado, assim, também. No começo eu me apeguei muito a isso também, aí depois eu falei, ó, o temperamento é bom pra saber o que eu tenho que melhorar em mim e o que eu tenho que relevar no outro, sabe? Aí eu peguei Uhum. assim e tipo, tá, vou trabalhar isso, né, em mim e vou prestar atenção no outro para não ser tão tipo, o sanguíneo, ele é muito esquecido, né? Eu ficava puta quando a pessoa esquecia de tudo, assim, Aham, aham. ele lembra tudo, né? E nos mínimos detalhes. Aí agora eu já estou sabendo que um sanguíneo ele é assim. Então, trabalhando isso assim em mim, sabe? Até eu acho que foi
foi em algum vídeo no YouTube do Olavo que eu vi. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que tem as próprias virtudes, nós não vamos conseguir conquistar todas elas. Aí ele fala que Uhum. tem as virtudes, eu esqueci o termo, especializadas. Ele falou, olha, o Abraão, ele não era uma pessoa muito paciente, mas ele era extremamente obediente. Então ele pegou aquilo e, não, é nisso aqui que eu vou construir a minha personalidade. Foi a fundo ali na obediência, né? É, A paciência ele deixava meio assim, meio a ver navios. Porque a gente não vai conseguir, tipo, tentar lidar com todos, né? Liderar tudo. porque se a gente quiser desenvolver tudo, né, a gente vai acabar percebendo o seguinte, né? Quem é tudo é É, nada. É nada. Porque assim, pensa, por exemplo, na questão dos valores. Meu, todos os valores são legais, mas a lista de valores vai ao infinito. infinito. Vai ao Aham. infinito. É Se enorme. você quer valorar tudo, quando as pessoas olharem para você, elas não vão ter segurança em você. Por quê? Exatamente. Porque se você valora 4 grandes valores, as pessoas acabam gerando uma certa confiança de como que você vai responder pautada nos valores que você escolheu. E daí você vai criando o quê? Um senso de identidade. É, Eu é. trabalhei muito tempo no mundo corporativo, fazendo trabalhos de comportamento humano no mundo corporativo. E o mundo corporativo ele fala muito de missão, visão, valores da empresa. Mas 95% das empresas não está nem aí para isso. Isso é uma cosmética. Eu vou te falar, Telísia, de 100 empresas que eu atendi, né, eu acho que 10 o CEO falou para mim quais eram os valores, porque geralmente eu pergunto. E é muito constrangedor, porque assim, o CEO fala, Nossa. tá no banner, né? Como é que é mesmo? Caramba, se o CEO não sabe os valores daquela empresa, com base em que eles tomam decisão? Porque o Aham. valor serve para você tomar decisão, né? Caramba, vou por aqui ou vou por ali. Bom, com base naquilo que a gente está querendo ser, com base naquilo que a gente está querendo valorar, acho que é melhor ir para lá. Né? É assim, tipo, valor supremo do exército, disciplina. Né? Cara, como é que você tem que agir no exército? Melhor agir disciplinadamente. Né? Agora, qual é o valor de uma escola? Né? Aprendizado contínuo, de uma casa de repouso. Repouso. Troca os valores. Bota Aham. repouso como primeiro valor do exército, bota disciplina como primeiro valor da casa de repouso. Não vai funcionar. Né? Aham. Ou seja, os valores eles são flexíveis, eles são maleáveis, eles dependem das circunstâncias. Né? Exato. Diferente das virtudes, que as virtudes valem em qualquer lugar. Vale Né? em qualquer. A prudência, mãe de todas as virtudes, vale na escola, vale aqui nessa live, vale no exército, vale em tudo quanto é lugar. É sempre bom ser prudente. Né? É. O teu problema, viu, Telise, é que você é prudente demais. Como assim? Quem é prudente demais não age. Mas se não age, não está sendo prudente. Está sendo imprudente, né? É imprudente não agir, né? Ser prudente pressupõe pensar profundamente, tomar uma boa decisão e agir. Né? E E aí agir. de certa maneira, a prudência, ela anda de mãos dadas ali com os valores, né? Porque você vai escolher de uma maneira prudente, de acordo com aquilo que você valoriza, né? Perfeito, né? Se você não for prudente, você não consegue nem debater sobre os valores. Até que nem dá pra ter, exatamente. Né? Não é à toa que o Aristóteles, depois o Santo Tomás de Aquino, eles falaram: essa é a virtude das virtudes, é a mãe de todas as virtudes. Se você não for prudente, já era. Né? Você não vai conseguir nada. Né? Bom, para fechar, que eu acho que daqui a pouco já vai dar, e eu sei que o senhor tem família e tudo. E a live cai, né? É uma Ela, pena. Derrubam a live. realmente não, já teve dias que eu fiquei aqui, É. mas como é que, assim, a solução? Como é que o senhor vê, como é que você vê, assim, para o futuro?
Gente, como nós vamos educar adultos, né? Já que hoje em dia, né? Eu fiz uma live com o Melk esses dias da formação do imaginário e tá tudo o contrário hoje, né? Na verdade, a educação hoje em dia, né? A escola e tal, ela castra essa natureza do ser humano de usar a inteligência dele, né? Então a gente tá aquilo que a gente tinha que mais usar, que era a nossa inteligência para olhar para a realidade, para ver a verdade, para amadurecer, a gente tem sido desensinado a isso, né? Na Uhum. educação, né? E, enfim, que saída assim você vê? Não sei, uma escola para adultos. Acho que todo esse trabalho aqui no Instagram que o pessoal está fazendo de alguma maneira já começa um movimento já ante esse caos que está sendo instalado. Não sei se é porque eu tô nesse meio, né? Então parece que a gente vive numa bolha que tá todo mundo querendo se salvar, mas eu não sei se fora dessa bolha está todo mundo querendo se salvar também. É, que soluções, assim, eu não sei, uma escola conservadora, já passou alguma coisa assim na sua cabeça? Olha, eu vejo com muito bons olhos, apesar da tristeza de ver aonde que o Brasil chegou, mas eu vejo com muito bons olhos esse despertar de muitas pessoas no Brasil, né? E eu acho que uma solução é a construção de um Brasil paralelo, verdadeiramente, fazendo alusão até a Brasil Paralelo, que é um nome maravilhoso, né? Brasil Paralelo no sentido de tem muita gente boa entregando conteúdo de qualidade sem estar preocupado em te dar certificado, né? Não. Então, o que falar dos meninos do Instituto Borborema? Eles são maravilhosos. O que falar dos meninos da plataforma Brasil Paralelo? Eles são maravilhosos. O que falar da Sâmia Marcílio? O que falar do João Malheiro? O que falar da Telise? O que falar... Ou seja, hoje a gente tem escolha. Hoje a gente tem editoras como a Vídeo Editorial, como a Kirion. Tá? Até 10 anos, a gente não tinha nada disso. E a Sim. gente estava refém de uma lavagem cerebral que foi feita com base em toda uma implantação de uma cultura marxista que transformou até quem não sabe em marxista, ateu, socialista, esquerdista, né? Sem saber que é. Sem Sem saber. saber que é. Então, tem muita gente despertando, né? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Se for esperar a universidade, a escola, a Rede Globo, né? Vai. A gente vai morrer na praia. Né? Então eu vejo com muito bons olhos, é isso, é estudar, tentar ser sempre o mais bocó da mesa, né? Eu falo sempre, eu prefiro ser o mais imbecil de uma mesa de gênios do que o mais inteligentinho numa mesa de imbecis. E eu tenho tentado, né, ter bons mentores, ter boas pessoas do meu lado que eu olho e falo, uau, que bacana. Né? Então é assim que eu tenho tentado, pelo menos comigo, e que eu estou ensinando meu filho. Fala, filho, o mais idiota da mesa, tá? Não Uhum. esqueça, o mais idiota da mesa. Então veja com quem você está andando, né? Seja o mais bocó da tua mesa. Acho que é assim. Não, é isso mesmo. Acho que a gente tá se unindo, a gente está se encontrando aí, né? E não estamos aqui na época do Instagram por acaso, né? Nós estamos É isso aqui aí. por algum motivo especial, né? É. Então tá, doutor Marcelo, nossa, muito obrigada por compartilhar aqui uma horinha da sua sabedoria com a gente. Eu que Obrigada, agradeço, viu, Telisa? foi muito bom. Espero fazer outras em breve. Tá bom? É sempre bom Beleza. conversar. Muito obrigado, obrigado pelo convite, tá? Obrigado a todos aqui que seguiram, né? Todos as pessoas que estiveram presentes. E eu desejo, assim, bastante sucesso para a tua empreitada, que daqui a pouco teu perfil esteja bombando, né? E que você Amém. continue aí nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Amém. Obrigada para todos nós. Gente, eu vou deixar essa live aqui no meu perfil, tá bom? Elisa, muito obrigado, viu, minha querida? Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.